a sua opinião a respeito da permissividade dos pais frente aos filhos, quanto aos limites? Sempre os pais deverão pensar que eles vieram antes para que pudessem nortear os passos de sua prole. Há muitos pais inseguros, medrosos, temendo desagradar aos filhos, como se o processo educativo tivesse que ser um parque de diversões permanente, como se não houvesse momentos de dizer-se sim e de dizer-se não. Muitas vezes, pais e mães desejosos de ser muito modernos, muito atuais, e competirem com seus filhos nessa roda de modernosidade, acabam por permitir-lhes demais, não colocando nenhum freio, nenhum limite, e naturalmente, sofrendo a posteriori as consequências dessa permissividade. Na relação de pais e filhos, seria importante que os pais entendessem a mensagem de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, ó espíritas, compreendei a grande missão da humanidade, quando um filho volta à carne, quando o espírito volta ao corpo, o faz para evoluir. Sereis felizes quando do além os contemplardes e virdes que eles vivem bem, graças à vossa interferência positiva no processo do conduzimento deles para Deus. Mas sereis muito infelizes, desditosos, quando perceberdes que sofrem por incúria vossa. Então Santo Agostinho faz uma chamada de atenção fundamentalmente aos espíritas que têm o conhecimento da reencarnação, que sabem que os nossos filhos não são e não podem ser nossos objetos, nossos bibelôs, mas são filhos do Altíssimo, emprestados à nossa prudência, à nossa lucidez, ao nosso bom senso. E como Deus não erra, todo pai, toda mãe tem as possibilidades de orientar os filhos que vêm por seu intermédio, mesmo que não tenham diplomas acadêmicos, mesmo que não tenham escolaridade, mas precisam ter maturidade, precisam ter lucidez, precisam ter a mente postada onde ela deve estar. Daí então, todo o processo de permissividade se converterá em processos de sofrimento. E nós passamos a viver, de alguns anos para cá, uma sociedade mais permissiva ainda. E qualquer coisa que se fale em prol da dignidade, do bem, do equilíbrio, da harmonia, as pessoas perguntam, mas o que tem de mais? Todo mundo faz. A justificativa buscando se ocultar na massa. A iniciativa que não privilegia a responsabilidade. Quando nós somos responsáveis, nós dizemos, não, meus filhos fazem porque eu deixo, nós gostamos, não importa que os outros não estejam fazendo. Então está tudo assumido. Mas a gente quer se esconder. Ah, mas como é que eu não vou deixar o meu se todos os colegas dele fazem? Resta saber se todos os pais dos seus colegas são espíritas, conhecem as coisas que nós conhecemos, porque segundo Jesus, a quem mais é dado, mais se lhe pedirá. Os pais não podem viver de fato a vida dos seus filhos, mas os pais deverão orientá-los, apontar-lhes rumos, mostrar-lhes experiências positivas, experiências negativas, e naturalmente deixar que eles vivam, mas tendo-os orientado. No mesmo texto referido de Santo Agostinho,
no Evangelho segundo o Espiritismo, há um momento em que Agostinho diz-nos: um dia o Senhor vos perguntará: que fizeste do filho que vos confiei? Esta pergunta nos tira os pés do chão, nos tira o chão de sob os pés. A voz da consciência: que fizeste do filho que vos confiei? Vejamos, não é o que fizestes do vosso filho, é o filho da vida, é o filho do Criador a vós confiado. Que fizestes do filho que vos confiei? O que é que nós vamos dizer? Deixei viver como os vizinhos deixavam os seus. Eu não queria ser cafona, mala sem alça, mala molhada, e fui deixando. Todo filho feliz tem um pai e uma mãe que são verdadeiras malas, sem alça, que dá trabalho de carregar. Conheço casos de filhos de pais liberados, permissivos, que quando os amigos telefonavam para chamá-los para qualquer programa, eles diziam: eu não vou porque meu pai não deixa. Inventavam que os pais não deixavam. Eles queriam um pai que não deixasse. Como o pai deixava tudo, como a mãe deixava tudo, eles inventavam: não, eu não vou porque meu pai não deixa. Porque todos os colegas diziam isto. Conversei com um moço aqui no Paraná há muitos anos. Tinha 17 anos no norte. E ele chorando muito, eu esperei eu acabar de chorar, perguntei de que se tratava, ele me disse: eu estou sentindo muita inveja do meu primo fulano de tal. E eu lhe perguntei: mas inveja por quê? Porque eu tenho passado vários dias em casa deles e percebo que quando meu primo não chega até às 11 horas, meus tios ligam para saber onde ele está. E se eu não chegar, a hora que eu chegar, meus pais estão dormindo, nunca quiseram saber onde eu estava. Então muitas vezes os pais têm uma falsa impressão de que seus filhos gostam dessa permissividade, dessa liberalidade. Eles se sentem inseguros. Ninguém vai se preocupar com eles, quer eles cheguem, quer eles não cheguem. Então nós estamos perdendo a relação familiar porque não temos conversado, não temos dialogado, o célebre velho diálogo, não temos trocado experiências. Os pais se converteram no caixa forte de seus filhos, no banco central dos seus filhos. Quando conversa é para pedir dinheiro, é para dar dinheiro. Os esposos se converteram em economistas domésticos. Quando sentam-se à mesa é para discutir o pagamento da escola, o pagamento das contas, as compras do mês, as prestações. Eles não se trocam mais, eles não se amam mais, eles não se beijam mais, eles não namoram mais, eles não conversam mais, eles não vivem mais. De modo que é um momento crucial da nossa vida em sociedade que precisa ser revisto, repensado, principalmente por aqueles que estamos aprendendo a conhecer Jesus pelas lentes da doutrina espírita. Divaldo, como ocorre o encaminhamento de um espírito reencarnante num namoro moderno, ao qual acontece uma gravidez? Se a gravidez foi inesperada, resultado de um intercâmbio não programado, estamos diante de uma prova que deve ser respeitada e nunca passar pela mente de quem quer que seja interrompê-la, porquanto uma tentativa exitosa de interrupção da gravidez em qualquer momento trata-se de um crime hediondo, desde que a vida da futura mãe não esteja correndo perigo. Mas quando os bons espíritos, através da análise dos nossos débitos e méritos perante a vida, programam as reencarnações,
inspiram também aos futuros pais como direcionarem o destino dos seus filhos, trabalhando contra as suas más inclinações. Deveremos recordar-nos que a infância no ser humano é a mais prolongada de toda a escala animal. Todos os insetos nascem adultos. Os animais em geral, com alguns meses de vida, já atingem a fase adulta. O ser humano, por se tratar de um complexo de variadas expressões, impõe a necessidade de uma larga preparação para ensejar aos pais a criação de hábitos que mais tarde serão a segunda natureza de cada um de nós. O adágio popular proclama: quem não tem bons, tem maus hábitos. Já que ninguém pode viver sem hábitos. Quando estamos com o compromisso de construir uma família, ou quando de qualquer forma nos chega o apelo de um ser em reencarnação, torna-se-nos imperioso uma atitude grave de responsabilidade perante a vida, a fim de encaminharmos com segurança aquele que nos foi confiado. Gibran Khalil Gibran, no seu admirável O Profeta, já asseverava, e Raul também o disse: vossos filhos não são vossos filhos. O que equivale dizer que nós não educamos os nossos filhos para nós. Educamos-los para que sejam felizes no conjunto social, para o qual eles vieram a fim de desempenharem uma missão. Normalmente a palavra missão está associada a um sacerdócio, a um apostolado, a algo de grandioso e incomum. Mas amar é uma missão, servir é outra missão. Entender a problemática humana é outra missão. Aos missionários da limpeza, como os há da engenharia genética, aos missionários da química no grande laboratório da cozinha, preparando os acepipes, e há também os grandes missionários da astrofísica, da medicina. Então, aos pais cumpre sempre o dever de bem encaminhar os seus filhos. E como já foi dito, não é necessário que tenham títulos acadêmicos. O próprio instinto estabelece no nosso discernimento, quando ele está saindo do inconsciente profundo, as normativas do que é certo e do que é errado. A minha genitora, sem fazer autobiografia, era analfabeta. Ela errava a concordância verbal, nunca a atitude moral. Sempre as suas palavras apresentando os mais graves erros de concordância e de prosódia, guardavam as pérolas da sabedoria que fluía pelos seus lábios. Então, todos nós temos o Deus interno, aquilo que Platão chamava o Logos, o Christus das tradições gregas, e sabemos muito bem discernir o que devemos daquilo que não devemos fazer. E educar, que é uma ciência e é uma arte, é sobretudo um ministério do coração, através do qual dois verbos devem ser muito bem conjugados: amar e corrigir. Porquanto o amor não é a constante conivência com os erros, mas a correção, que é a proposta educacional, faz parte do desafio do amor. Que pensar de casais, para o Raul, que vivem separados e só se encontram para relacionamento sexual e passeios,
Como ficam os filhos nesse relacionamento? Fazem parte dessa nova proposta de vida conjugal, que de conjugal não tem nada. São dois amantes que resolveram manter duradouro o vínculo, já que cada um estando em locais diferentes, não brigam, não se conhecem, não se suportam, não têm que se tolerar. O bonito e o objetivo da relação matrimonial é, segundo o brocardo popular, comer 1 quilo de sal juntos. É o dia a dia, é a gente dormir com aquela pessoa penteada, arrumada e acordar com aquela pessoa descabelada, com remela nos olhos, com a dentadura no copo d'água. Levar aquele susto e depois a pessoa se vai recompondo ao longo do dia, né? E bota isso, e bota aquilo, e arruma, e sai do quarto uma boneca ou um boneco maravilhoso. Estamos na era desse tipo de permissividade. Tenho vários amigos que vivem assim e me dizem: Raul, por que é que você não se casa? Eu digo: primeiro, porque os espíritas não me dão tempo. Quando eu começo a namorar, eu tenho que ir para o Paraná, eu tenho que ir para aqui, eu tenho que ir para ali. Só se eu me casar com uma comissária de bordo, mas tem que ser uma de cada companhia, porque hora eu viajo por uma, viajo por outra, viajo por outra. Eu digo: não é que eu não quisesse, é que nosso Senhor tem alguma coisa contra os pretos. E os brancos também, claro, né? Porque afinal de contas, eu disse: Senhor, eu gostaria de ter 12 filhos. Minha mãe teve 6, eu sou o 6º. Eu queria dobrar. Nem assim não houve acordo. Mas hoje eu tenho 300. E eu me pergunto qual seria a pobre coitada da mulher que aguentaria um marido como Divaldo, que passa 100 dias na Bahia e 265 no mundo. Então, obviamente, diz o livro dos Espíritos, o celibato só tem valor diante de Deus quando ele não é motivado pelo egoísmo, mas sim quando ele é exigido por uma tarefa de porte maior. Quando alguém me diz assim: é porque você não tem mulher? Eu digo: não tenho uma. Eu tenho a mulher de todos os meus amigos que se queixam comigo, então eu tenho que atender os pepinos de todas elas. Se eu tivesse uma, era só ela. Então, Deus tem os seus projetos, e para consorciar-me, para ter a esposa acolá e eu aqui, melhor seria não consorciar e viver de tico-tico no fubá. Isso se configura como o antigo ou a antiga amizade colorida, em que as pessoas se encontram, se alegram e vão embora, sem nenhum compromisso. Esses tempos, e vou dizer o nome porque foi um programa de televisão, todo mundo viu. Eu estava assistindo a um programa de entrevista e foi entrevistada a cantora Rita Lee com o seu marido Roberto de Carvalho. E ela dizia assim: depois que ele foi para o apartamento dele, eu fiquei no meu, nós nos amamos mais do que antes, que agora eles não se suportam, eles não se aturam, se encontram para os shows e para os encontros carnais. Assim, como dizem os cariocas, é mamão com açúcar. O bom, o difícil e o válido é o quilo de sal juntinho. Cadê o botão desta camisa? Por que você não prega? Você está com tanta pressa, prega. Os nervos à flor da pele. Aí quando chega: meu bem, querida,
Tá? Quer dizer, a gente vai e se dá conta que falou demais, que gritou, que falou alto, e vai, deita no colo, e pede desculpas, e quando não pede verbalizando, pede no gesto, e traz um bombom, e traz uma flor, e abraça, e a carinha. É esse dia a dia. As pessoas, quando se indispõem dentro de casa, não significa que elas se odeiem, significam que uma está estressada, está cansada, está agitada, e a convivência permite esses entreveros, esses affaires, e o amor vai sedimentando todas as coisas, vai pondo tudo no lugar. Outros me dizem assim: vocês aí, oradores espíritas, você, Edivaldo, Chico, é que tem boa vida. Eu digo, você é que pensa, porque você chega em casa cansado de qualquer coisa, você tem alguém para você brigar, para você amar, para você falar, para lhe dar um chá, para lhe fazer um cafuné. Agora, cafuné de alma do outro mundo é um negócio estranho. Que a gente chega em casa e olha as paredes do quarto. Eu não sei o Divaldo, mas eu abro o livro, leio, e me conformo, minha alma gêmea está no além. Mas isso dá uma dor de cotovelos. Eu digo, Nosso Senhor, às vezes eu faço como os protestantes. Eu já vi que Deus atende quando a gente grita com Ele, né? Se a gente fala baixinho, Ele não atende, não. Eu digo, Nosso Senhor, desta vez o Senhor explore bem o pretinho, me sugue bem, porque na próxima vez não quero saber de missão. Eu quero ser hippie rico. Quero ter 1,80 m para eu olhar o povo de cima. Mais do que isso já é hipertrofia. Eu quero ter cabelo com balanço para jogar para trás. Essa coisinha aqui que não tem jeito. Então tem uma série de frustrações que eu estou trabalhando agora para acertar no futuro. E o Senhor não me vem com essa história de celibato. Porque se o Senhor brincar, eu vou ter duas. Para compensar esta, né? Porque dizem que cada homem tem a sua alma gêmea. Eu digo, deve ter alguém com duas, porque a minha não apareceu. Dessa forma, o celibato em muitos casos também faz parte da nossa aprovação, da nossa expiação. Porque até onde eu sei, Chico tinha loucura por ter uma família carnal montada, Divaldo também, eu também. E foi a vida, o trabalho, que foi nos encaminhando para outras rotas e dizendo-nos, dessa vez não. E desse modo, meus amigos, é muito fácil um morar aqui, outro morar ali, e os filhos ficarem como bolas de ping-pong entre duas pessoas caprichosas, preguiçosas e acomodadas. Porque se eu não quero suportar a bilis do outro, a dificuldade do outro, vivendo o dia a dia das lutas, das dificuldades, das patologias e das virtudes, é porque eu sou uma pessoa moralmente muito preguiçosa. E eu não quero me ocupar com ninguém. Eu quero da árvore da vida apenas os frutos doces. Nunca os frutos amargos ou azedos. Desse modo, como disse-nos Jesus, já obtivestes na terra o vosso galardão. Era isso que a gente queria, era isso que a gente obteve na terra. E quando chegarmos ao além, todas as consequências do que tivermos plantado nesse gesto de acomodação. Para o Raul, como usar o amor para melhorar o comportamento perante os vícios, as agressões dentro do lar? Vejamos que o amor é uma postura, é um estado que deve ser aplicado basicamente sobre nós mesmos. Os grandes alvos do amor têm que ser o próprio agente do amor, primeiro. Segundo Jesus Cristo, seria importante amar o nosso próximo da mesma forma que nos amássemos.
E se a gente não começa a verificar que quando a gente briga, a gente não atinge os outros, a gente se atinge. Quando a gente agride ao outro, é a exposição, é a exteriorização da autoagressão. Nós estamos de mal conosco, nós estamos não resolvidos. A partir dessa conscientização, dessa racionalização, começamos a verificar que a gente precisa se cuidar um pouco mais. Diz uma modinha popular de grande sucesso, do Peninha, que quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente se ama, a gente se cuida. E quando a gente se cuida, a gente não briga quando os outros nos provocam, a gente só briga quando a gente quer. Eu estava sentado, em certa época, na beira do mar, em minha cidade, conversando com um amigo que faz halterofilismo, que é um pitbull, como se chama hoje no Rio de Janeiro, a garotada que malha. Então eles são chamados de pitbull, alguns de pitboys. Ele era um pitbull. E eu estava sentado com ele, conversávamos, falávamos de trivialidades. E uns rapazotes assim, de menino de rua, jogavam nele alguma coisa. E eu fiz de conta que eu não estava vendo, que eu conhecia o temperamento dele. Achava que conhecia. Eu falei, daqui a pouco, ele vai dar um bote nesses meninos e vai ser uma carnificina. E os meninos jogaram nele, falaram, etc. Eu não sei o que tinha acontecido antes. E chegou um momento que eu comecei a ficar irritado com os meninos. E ele tranquilo conversando comigo. Aí eu virei-me para ele e disse assim, você está notando o que está acontecendo? Ele disse, estou. E você está normal, está bem? Ele disse, eu estou. Eu digo, não estou lhe reconhecendo. Meu amigo desde menino. Aí ele disse assim, Raul, eu estou fazendo yoga. Aquela massa, eu imaginei ele fazendo yoga, posição de lótus, aquele monte de músculos. Eu estou fazendo yoga. Eu estou fazendo meditação transcendental, tudo que é espiritualismo ele estava fazendo. E eu estou aprendendo que eu não posso brigar quando as pessoas me provocam. Elas estão mandando em mim. Então eu aprendi a me doutrinar, me disciplinar, eu só brigo quando eu quero. E eu ganhei uma lição importantíssima. Quando a gente quer, a gente consegue. Um outro amigo me disse assim, se eu não revidar, eu tenho crises de fígado. Eu disse, então tenha. Porque você vai ter a crise de fígado, vai doer tanto que você não vai ter a outra. Vai se cuidar mais. De maneira que, se a gente não quer brigar no lar, não quer brigar aqui, a gente aprende a se querer, a se gostar, a se respeitar. Lembrando do pitbull lá de Niterói. E eu não posso brigar quando as pessoas querem que eu brigue. Eu só brigo quando eu quero. E se a gente está se disciplinando, se evangelizando, se amando, a gente nunca vai querer brigar. Aquela velha história, eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair, isso a gente chama em bom vernáculo de burrice. A gente deve dar um boi para não entrar na briga e uma boiada para continuar fora dela. Aí é inteligência. A gente vai gastar mais bois para se dar mal, porque não sair da briga é viver uma infelicidade perpétua. De maneira que, em nome do amor, amemo-nos. Depois a gente começará a amar aos outros de verdade. Divaldo, quando o cônjuge sexualmente não respeita os limites, tem desejos e fantasias violentas, como trabalhar com esta dificuldade? Demonstrar que o tálamo conjugal não é um leito de prostíbulo, que o indivíduo deve ter o mínimo de respeito por si mesmo e depois pela pessoa a quem elege para a sua companhia. Quando um dos parceiros cede às expressões antiéticas e ao mesmo tempo enfermiças do seu parceiro,
está colaborando para a infelicidade de ambos. Convém-se falar com muita lealdade quanto à necessidade do parceiro procurar ajuda especializada, no caso, com um psicólogo espírita, porquanto uma grande área da psicologia tem no seu exercício indivíduos com respeito que nos merecem, que procuraram estudar essa doutrina em uma tentativa desesperada de resolverem os seus próprios problemas. E como não conseguiram, nivelam todas as criaturas pela faixa inferior, para que assumam as suas fantasias, as suas obscenidades, as suas loucuras. Bem se vê que é um comportamento patológico, porquanto o indivíduo que procura acepipes não convencionais é o indivíduo desestruturado psicologicamente. Por mais que se ceda, a sua mente desvairada vai sair das criaturas humanas para as concepções animais. Nós, que ouvimos muitos dramas do cotidiano, sem sermos especialistas na área das doutrinas psicológicas, somos colhidos não poucas vezes de surpresa ante as aberrações que as criaturas humanas cultivam em delírios que procedem de existências passadas. E normalmente, quando me narram e procuro concentrar-me na pessoa, consigo perceber, além da atualidade, as entidades inferiores que estão acionando os mecanismos da degenerescência moral com objetivos igualmente de locupletarem-se naquelas manifestações mórbidas do comportamento. Em linguagem muito simples, adversários de ontem, afetos traídos, com uma sede terrível de vingança, inspiram àqueles que os infelicitaram, para que busquem o prazer até a exorbitância, e quando já não há prazer, para as variedades perturbadoras. E se trata de uma lâmina de duplo fio, porque quando eles estimulam, eles começam a experimentar, e a obsessão que antes era telepática, era mental, transforma-se numa vampirização, em uma obsessão por subjugação, em que o desencarnado usa o corpo daquele a quem procura infelicitar para usufruir de um prazer que agora não pode mais experimentar por ausência do fluido animal. É além de uma patologia psiquiátrica, uma patologia obsessiva. Cabe ao parceiro dizer não e até colocar o matrimônio em risco, mas não descer para nivelar-se por baixo. Pode parecer algo muito severo, que não é a minha intenção, mas aprendi com os benfeitores espirituais que aquele que se respeita, naturalmente respeita o outro. E quando ele perde o respeito por si mesmo e direciona propostas que perturbam a quem dizem amar, não há limite. Não terá saciada a sua sede de desejos, porque é uma volúpia, é um desequilíbrio de natureza psicológica, é uma obsessão. Então, se houver amor, e quando o amor não se chega a uma situação de tal natureza, mas havendo qualquer matiz do amor, falar francamente: meu bem, como você há de convir, não é uma atitude correta essa. Não estamos aqui para brincar de sexo como profissionais no bordel. É provável que um dos parceiros, masculino ou feminino, depois de assistirem a tantos filmes eróticos e de verem tantas terríveis aberrações na televisão, deseje transformar o seu lar em um bordel.
E como estamos abordando o problema família e não o ângulo prostituição, é justo salvar a família, perdendo às vezes uma companhia para não perder a dignidade. Raul, ontem foi falado que devemos amar as pessoas como elas são e não tentar moldá-las à nossa vontade. Como colocar isto em prática com os filhos adolescentes? Vejamos, a princípio, a nossa posição foi entre os casais, quando apresentamos os 4 itens para nós levantarmos a instituição casamento, investir no casamento e entre os demais itens, o respeito à individualidade. Mas também na relação com os filhos, nós vamos educá-los conforme o bom senso nos orienta, respeitando-lhes as personalidades, injetando-lhes valores educacionais. Quando nós educamos verdadeiramente, respeitamos a personalidade, não os caprichos, a personalidade. Se a nossa criança não gosta de leite, não vamos forçá-la, porque ela vai vomitar, ela vai passar mal. Se ela não gosta de sol, não vamos forçá-la, porque a sua epiderme não suportará. Se ela não gosta de dormir no escuro, não sabemos as razões do seu pretérito, vamos colocar uma luzerna, uma lâmpadazinha. Mas na hora que ela quiser comer a caixa inteira de bombons, nós diremos não. Na hora que ela quiser, porque quiser fazer isto ou fazer aquilo, os pais usarão de autoridade, nunca de autoritarismo. A autoridade é aquela postura que se conquista pelo exemplo que se dá. O autoritarismo é aquela postura que se impõe pela força. Se você fizer, eu lhe arrebento. Ele vai continuar com vontade de fazer. E só não faz para não ser arrebentado. Aí quando estiver fora do arrebentador, continua fazendo. Quantos pais, quantas mães que ainda dizem: na minha frente meu filho não faz isso, mas faz por trás. Na minha frente meu filho não fuma, porque se fumar, grande vantagem. Não educou com a autoridade e impôs o autoritarismo. Meu filho, minha filha, você está vendo seus pais fumando? Tudo de bom que nós temos e somos, investimos em vocês. Quando você puder manter sua vida, comprar seu cigarro, nós não poderemos mais nos envolver. Mas por enquanto, você vai fazer aquilo que seus pais lhes estejam demonstrando. Quer dizer, é o amor que vai chegando lá, sentar para conversar, desligar um pouco a infeliz da televisão, sair um pouco da frente das novelas e do tchan, para que a gente tenha tempo. Aproveitar o momento da mesa, das refeições, que é tão raro a gente se reunir. Mas lamentavelmente, a sensação que temos é que um está perdendo tempo com o outro, quando estamos gastando tempo com o outro. Diz Exupéry, colocando na boca do Pequeno Príncipe, que o que faz com que o jardineiro ame a sua rosa é o tempo que ele despende com ela. Se os pais não convivem com seus filhos, não desenvolvem amor, eles só têm apego. E não conhecem, a gente não ama o que não conhece e a quem não conhece. Eles têm o apego instintivo do animal. É meu filho, ninguém toca. Mas eles mesmos estão longe, estão distantes, compensando com coisas a sua ausência afetiva, compensando com permissividades. Então eles não se sentem autorizados de dizer não na hora em que devem, porque também eles não se dão. Por isto muitos pais deixam ficar como está para ver como é que ficará. Mas os pais que acompanham, esses têm autoridade. Meu filho, mas o que é isto? Quando foi que nós mostramos isso a vocês? Quando foi que nós fizemos isto? Então, por favor. E sempre, sem precisar gritar, levantar a voz,
nós encontramos mães e pais que se dirigem a seus filhos: não gritem! Mas eles estão gritando. É o paradoxo, né? E isso não será nunca um processo educativo. Então o respeito à personalidade vai se dando à medida que eu vou conhecendo quem é meu filho, quem é minha criança, quem é meu adolescente. E tenho dito sempre, quando eu vejo os pais se referirem a seus filhos, adolescentes, como aborrecentes, me entristece muito como educador. Porque ficamos com a impressão de que esses pais nunca passaram por essas fases. Eles já caíram pais puros, do céu à terra. Já contei aqui em Curitiba oportunamente que um dia estava na casa de um amigo meu de infância, de juventude, e os 2 meninos dele, hoje moram em São Paulo, queriam ir assistir o show de um conjunto de rock que estava em São Paulo, o Guns N' Roses à época. E eu cheguei lá para visitá-los, e os 2 meninos estavam enfurecidos. Eu disse: o que houve? Vocês nem saudaram o tio? Nos tratamos de tios e sobrinhos porque somos amigos do pai, dos pais, desde a infância. Ah, tio, imagina, pai não quer deixar a gente ir. E o meu amigo dizia: daqui, filho meu, não vai a Guns N' Roses. Eu deixei os meninos saírem. Nos assentamos e eu disse: o que houve? Que os meninos não podem ir ao conjunto de rock? Você imagina, o filho meu. Eu digo: menino, você não tem a confiança na educação que você deu. Porque eu me lembro da nossa juventude, que a gente amava os Beatles e os Rolling Stones. Nós andávamos com aquelas famigeradas boca de sino que agora estão voltando à moda, que hoje quando eu vejo os retratos eu rezo 10 Pai Nosso, de ver o ridículo daquela calça abaixo do umbigo com um cinturão dessa largura. Hoje a gente vê que coisa horrível, é a moda voltando, aquilo já era usado. Eu digo: e eu me lembro de você com aqueles cabelos quase nascidos. Não fale isso na frente dos meninos. Eu digo: eles já viram seus retratos, eles sabem. Oriente-os. Você conhece seus filhos? Não, são meninos ótimos. Deixe-nos ir. Oriente, veja o lugar que eles vão comprar. Se eles ficarem lá no meio da massa, vai ter problema. E dali a pouco ele chamou os meninos: olha, agradeço ao tio Raul que vocês vão ao rock. Os meninos me abraçaram, me beijaram. Oh, tio, você tem que vir aqui sempre, que esse velho não está fácil. Como era da minha idade, eu digo: olha, esse negócio de velho, eu mudo de ideia. Os meninos foram ao show de rock. Eu pensei que eles fossem chegar lá para as 3, 4 da manhã, que esse negócio não tem hora para acabar. 1h30 da manhã. Eles estavam em casa, o show começara às 11. Ah, estava muito chato, tinha muita gente fumando erva, os 2 rapazes. E aí o pai começou a chorar e eu tive que acompanhá-lo. Ele viu ali o resultado da educação que ele deu. Ele não estava lá para dizer para os meninos: vão para casa, chegou, acabou. Os meninos se sentiram nauseados com aquele clima. Não era aquele o rock que eles queriam ouvir o conjunto. E voltaram para casa. Como eu estava dormindo lá, e conversamos até muito tarde, eu vi a hora que os meninos chegaram. Então a gente fica verificando que muitas vezes a insegurança dos pais, de muitos pais, é porque eles não têm confiança na educação que deram, e às vezes não deram a educação devida. E agora eles ficam tentando segurar como se tivesse jeito de segurar. Daí a importância de que o respeito, de se entender que o respeito à individualidade não despreza a necessidade de pôr os pingos nos is, de colocar a educação onde ela deve estar. Por isso, conhecer as crianças, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o que propõe a psicologia. Desde o berço. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda diz mais: há pais que têm mais cuidado em aprumar as plantas do seu jardim do que de observar seus filhos desde pequenos, para observar-lhes as tendências, as inclinações, e a partir daí elaborar um processo educacional para eles, de modo que uma coisa não se choca com a outra. O respeito à individualidade com a necessidade educacional. Nós nos respeitamos como adultos, mas há momentos em que a gente tem que dizer alto lá,
Não é assim que se age, não é assim que se trabalha, não é assim que se faz, sem desrespeitar a personalidade do outro. E quando é uma coisa que não nos atinge, nós respeitamos que ele queira fazer, que ele queira beber, que ele queira fumar, que ele queira usar drogas. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, propõe: se o erro de alguém estiver afetando só esse alguém, nós não temos por que nos envolver. Mas se o erro de alguém estiver afetando a terceiros, é um dever de caridade denunciá-lo. Então nós temos essa proposta na doutrina, e certamente, se a gente estudá-la com carinho, prestar bem atenção nas suas proposituras, saberemos como respeitar a liberdade, sem perder de vista o fio educacional. Divaldo, por que a depressão e a ansiedade estão tão presentes, mesmo em famílias estruturadas? A psicogênese das depressões é muito complexa. O fato de a família encontrar-se estruturada não impede que os seus membros vivenciem os conflitos que trouxeram desde antes da reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Melancolia, a colocação feita pelo benfeitor espiritual leva-nos a perceber que aquilo que era uma reminiscência de fatos de existências pregressas, muitas vezes também emerge nos transtornos psicótico-maníaco-depressivos. E a pessoa, muitas vezes, por ver-se obrigada a exteriorizar um comportamento que não condiz com a sua realidade interna, vivendo de alguma forma um clima social diferente das suas necessidades espirituais, termina por produzir um conflito que mais tarde vai expressar-se através de um fenômeno depressivo. Na psicogênese das depressões, enfrentamos também os fenômenos de natureza neuronal, quando determinadas enzimas são atiradas em nosso sistema nervoso central e produzem esse quebranto, esse desencanto pela vida, a falta de motivação. Todos aqueles que experimentamos transtornos de natureza psicológica, problemas na área da saúde, que defrontamos o infortúnio sob qualquer aspecto se nos manifeste, encontramos-nos sob a óptica da reparação que a divindade nos concede para eliminarmos todos os resíduos dos erros pretéritos e nos engajarmos nas fileiras do bem. Conveniente que busquemos o auxílio especializado, mas concomitantemente que procuremos na doutrina espírita a causa profunda desse sofrimento que nos aturde, e realizando o esforço pessoal, porque ninguém cura a quem se não quer curar, nós lograremos sair desse crepúsculo e voltaremos à atividade normal. Um outro fator que propicia muito a depressão na área do comportamento sociológico é o egoísmo, no qual o indivíduo elege para si o de melhor e cultiva os pensamentos perturbadores e deletérios, sempre acreditando merecer mais, conquistar mais, ou cultiva as ideias perniciosas, as conversações vulgares, as queixas sistemáticas, as lamentações injustificáveis, e como consequência atraem para o seu psiquismo vibrações equivalentes. Ao lado desses fatores, nós ainda encontramos um outro que é muito grave, a falta de solidariedade. Sem nenhuma crítica, vemos
pessoas que aplicam várias horas para correr, o que é muito saudável. Dizem os especialistas que a natação, a bicicleta, o Cooper são os melhores exercícios, mas que nunca colocam os pés na direção de uma atividade fraternal em favor de alguém que está sofrendo. Faz muitos anos, em uma conversação com Chico Xavier, o espírito André Luiz interferiu e disse-lhe para informar-me que subir morro e descer favela, visitar barracos e lugares infectos para fazer o bem, é o melhor exercício para a alma e para o corpo, porque ele propicia um verdadeiro Cooper. Nós vemos pessoas gastarem muitas horas no culto do corpo, o que de certo modo é louvável, mas não reservar um minuto à realidade espiritual que é. Como consequência, a depressão se lhe instala com muita facilidade, exigindo uma decisão para sair do fenômeno degenerativo de natureza psicológica. E por fim, um outro fator que contribui para a depressão, a autocomiseração, a autopiedade. Falávamos ontem que nós somos filhos de Deus, nós somos gente. Por que então nos considerarmos infelizes só porque o namorado foi com outra? Que sorte maravilhosa de se ver livre desse indivíduo indigno, porque a namorada traiu às vésperas do casamento. Já imaginou se fosse depois do casamento? Que bênção! E deixaria para reflexão uma lenda indiana que os benfeitores me contaram, que um homem fora contratado para atender ao seu amo, carregando água de uma fonte próxima até o domicílio. E conforme o costume na Índia, foram-lhe entregues 2 potes, que tendo as bordas amarradas a cordas resistentes, eram presos a uma vara de madeira especial, que ele colocava sobre os ombros para conduzir os 2 potes. Diariamente, ele ia à fonte, repletava os vasilhames de barro, levava-os ao depósito, repletava o depósito e fazia-o com muita naturalidade e júbilo. Até que um dia, ele se deu conta que um dos potes apresentou uma rachadura. Mas ele continuou tranquilo. Ele repletou de água e, à medida que ele saiu da fonte na direção do lar, pela rachadura, a água escapava. E ao chegar ao ninho doméstico, ao invés de 2, ele despejava 1,5 pote, mas continuou tranquilo. Meses a fio. Certo dia, porém, o pote, percebendo a sua inutilidade, falou para aquele homem gentil: por favor, substitua-me, porque você está tendo um trabalho muito grande. Você ganha para repletar aquele depósito de água. E ao invés de uma vez levar 2 potes, leva somente 1,5. Eu já não sirvo para nada. Então eu lhe agradeço que você me substitua por 1 pote que esteja inteiro. O homem sorriu jovial e disse ao pote: vou mostrar-te uma coisa. Tirou da borda da fonte e mostrou-lhe o caminho. Tu vês, essa é a nossa estrada. Sempre te conduzo pelo lado direito. Olha bem, tu sempre vais derramando água por essa trilha. Já notaste como está verde em relação à outra que está sempre crestada? O pote olhou. Naquele tempo os potes falavam e viam. Olhou e disse: é verdade. E disse: pois é, por que te queixas? Quando eu notei que tu vazavas líquido pelo mesmo lugar e que a terra ficou umedecida e feliz, eu tive uma ideia. Semeei flores e veja no que deu. Ela entumeceu a pequenina semente, veio a plântula, depois veio a haste, veio a planta, vieram as flores. E nota como está florida sem qualquer trabalho para mim, porque diariamente tu regas. À medida que eu te conduzo,
as plantas estão garantidas com a rega. Ah, eu concordo contigo, redarguiu o Pote por fim. Mas há um detalhe. O teu amo fica prejudicado porque não tem água total. Ele disse, enganas-te. O meu amo me quer muito mais agora. Ele mais me ama. E nota que eu sou um servo devotado. Porque a água, qualquer um pode buscá-la. Mas além da água que eu levo ao depósito, diariamente, eu venho pela borda florida, retiro algumas dessas expressões maravilhosas e perfumadas e coloco-as no jarro da mesa do meu Senhor, que agradecido sorri para mim. Nunca lamentes o teu limite, porque o teu limite é a tua glória. Qualquer um de nós, portador de qualquer síndrome, de qualquer problema, se nos detivermos na lamentação, somente pioraremos a nossa circunstância perturbadora. Mas se nos sobrepusermos, retirando daí a lição preciosa e útil, veremos que da nossa depressão vai surgir a reflexão, da reflexão a liberdade e da liberdade a plenitude. Estamos nos encaminhando para os momentos finais do nosso encontro e gostaríamos de deixar para Divaldo e Raul uns momentos finais para as suas considerações e talvez algum fecho que desejem fazer. Foi muito bom termos estado aqui. Lá fora, sobre o dorso do mundo, o látego das dores, a chibata das frustrações, os lares que se descompensam, a invernia administrativa, a prostituição da política, o soerguimento e o cinismo da corrupção. Aqui, a reflexão, a sementeira do bem nos corações. Lá ao longe, a noite escura, a pontilhar nas almas desesperança e frialdade. Aqui, a sol de bênçãos, que nos ensina a falar de amor, a sentir amor, a prelibar o futuro feliz da humanidade. Quando Jesus Cristo, vivido, sofrido, chorado e cantado, seja de fato a nossa inspiração maior, seja de fato a nossa estrela de primeira grandeza. Quando estamos concluindo nossa participação neste 4º simpósio que a Federação Espírita do Paraná, em tão boa hora, se dispôs a realizar, gostaríamos de dizer aos meus queridos irmãos aqui reunidos que este 4º simpósio não termina aqui. Ele começa aqui. Até agora tivemos ensejos para meditar sobre o amor, nas suas diversas angulações, nas suas diversas aplicações, o amor como alma da vida. Mas a partir daqui, todos estaremos empreendendo esforços por vivenciar, ainda que minimamente, essas coisas do Senhor, essas coisas da vida que estamos discutindo aqui, num clima de tanta fraternidade, de tanta madurez, de tanta alegria espiritual.
Quero agradecer pessoalmente ao convite e à confiança da Federação Espírita do Paraná e a vocês todos que ao longo desses 3 dias aqui estão marcando presença e participando com esse carinho, com essa atenção, com essa fraternidade. E como nos lembra o espírito doce de Joana de Ângeles, aquele que conheceu a Jesus nunca mais poderá ser a mesma pessoa. Ainda que carregando as nossas lutas, nossos desares, nossos conflitos, ainda que tenhamos os pés chumbados no lodo do mundo, conduzamos o olhar voltado para as constelações, como lembra-nos o poeta Cruz e Souza através de Chico Xavier. Nós somos aves de luz em lodo miserando. Queremos voar, mas os pés ainda se acham chumbados no visco. Hoje, meus irmãos, raia o novo tempo, explodem as flores de esperança, e onde o Senhor nos haja plantado, procuremos florir. Sobre nós passa o cântaro rachado das oportunidades, jorrando o líquido precioso das experiências, das lágrimas, dos suores, das lutas. E cabe-nos a nós, vibrando nesse diapasão divino da fraternidade, do amor, do bem, aprendendo a querer, aprendendo a aprender, aprendendo a amar, realizar o que nos cabe, trilhar, seguir o modelo e guia até o final da rota, já que estamos vindo do menos infinito, do alfa que é Deus, e nos estamos direcionando para o mais infinito, para esse ômega que é Deus. Com este sentimento de ternura, desejo a todos muita paz, que o Senhor de bênçãos nos recubra, nos inspire, nos fortifique, nos faça felizes, hoje e sempre. Muito obrigado, até breve. Nunca houve tanto amor no mundo quanto hoje. Em época alguma do processo histórico e ético da humanidade, tantos pensaram em outros tantos. Em que período vozes se levantaram para profligar contra o crime, para apontar rumos de felicidade para os aturdidos do caminho? É verdade que a desolação e o crime dão-se os braços para seguirem pelas avenidas do mundo, mas é verdade que organismos internacionais que representam as elevadas conquistas do pensamento ético da criatura humana, vigiam, tentando estabelecer vínculos de paz e de dignificação humana quanto entre as nações. Vendo a calamidade da guerra, também não podemos deixar de enxergar os esforços da ONU, da Unesco, acompanhando as enfermidades degenerativas que graçam, ameaçadoras. Como esquecer a Organização Mundial de Saúde,
e de saúde mental, tendo em frente dos nossos olhos diariamente a violência e o abuso da criatura humana, ressaltam as organizações dos direitos humanos, as organizações dos direitos da mulher, dos direitos raciais, das minorias, em que época da humanidade, entidades de benemerência e, sobretudo, de humanitarismo, como Lions, como Rotary, qual a maçonaria, se levantaram para falar de amor e de solidariedade humana. Vivemos um grande período em que o amor calça sandálias de veludo para esgueirar-se entre as sombras, socorrendo a dor, enquanto a vulgaridade exibe as suas feridas morais nos carros que transitam nas praças iluminadas. A criatura humana está fadada à grande luz, porque ela é lucigênita. Somos da divina luz gerados, e à grande luz retornaremos. Essa destinação gloriosa, a fatalidade da perfeição, aguarda-nos. Cabe a cada um de nós alterar os contornos tortuosos e as anfractuosidades deste momento grave do contexto social, sem a preocupação de mudar o mundo, que cada qual tem a preocupação de mudar-se a si mesmo para melhor. Ante a impossibilidade de transformar os homens nos biótipos ideais, que cada um de nós seja aquele que se faz modelo e amigo a benefício dos desesperados e dos que perderam a diretriz de paz. Que cada um dispute a honra de amar. Se por acaso outrem não nos ame, deixemos com ele esse problema, mas que o nosso seja o desafio de amar. Amar em qualquer circunstância, sob qualquer estado emocional. Amar sem pedir, sem impor. Ter a alegria infinita de exteriorizar o sentimento, qual uma ânfora transparente, felicita-se, esparzindo a luz que brilha dentro. Nós somos os herdeiros do reino de Deus. Que todos saibam que esse reino já se vem instalando na terra, sem qualquer temor nem ameaça, através do doçuroso cantochão do amor. Por minha vez, agradeço à Federação Espírita do Paraná haver-me concedido a honra imerecida de participar deste 4º simpósio em companhia do nosso querido amigo e irmão José Raul Teixeira. Agradecer a toda a equipe que se desdobrou em carinho, em cuidados, para que tudo transcorresse no melhor clima de afabilidade e de doçura. Mas agradecer principal e especialmente aos senhores pela paciência de me ouvirem durante estes 3 dias, de desculparem os senões, de fazerem vista grossa aos equívocos, procurando tirar do joio o grão precioso de trigo. Resta-me exorar ao divino mestre nosso ideal, modelo e guia, suas bênçãos para todos nós, que deveremos sair daqui, deste imenso salão, com outras disposições de vida, repletos de paz,
ricos de luz, para que todos saibam que somos irmãos. Muito obrigado.